Bismillahirrahmanirrahim. Louvo Allah, eu agradeço indignamente por suas mercês. É com muita satisfação eu digo por esse encontro magnífico que Allah permitiu na casa dele, a casa da misericórdia e a casa de todas as bênçãos. É uma satisfação e uma honra encontrar vocês novamente. Esse encontro, como sempre acontece e como sempre aconteceu em Jundiaí, pedimos a Allah que continue com mais frequência aqui, para que nós oferimos a bênção de Allah e as suas mercês para todos sempre. Como o nosso amado Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele, disse: não há povo que se encontra na casa, uma das casas de Allah, que eles estudam, que eles lembram de Allah, lembram do mensageiro, lembram do livro sagrado, que vem a dignidade e as mercês de Allah envolve eles de ponta a ponta. E aí nós vamos lembrar nessa ocasião aqui, como todos, a maioria acho que ficou sabendo, no domingo passado nós enterramos filho de um irmão nosso, que o filho dele morreu vítima de atropelamento de um trem, lá no Campo Limpo Paulista. Um menino de 18 anos, 17, 18 anos. Então foi um choque muito grande para o pai dele, que pedimos a Allah que conceda a ele a paciência, a perseverança, que Allah compense ele pela calamidade, e que tenha misericórdia do filho dele e de todos os mortos da nossa comunidade e de todos os muçulmanos. Amém. E nesse episódio, como nós todos, qualquer pessoa está sujeito a passar por calamidade e passar por adversidade, porque a vida é um laboratório, um teste, e como Allah diz no livro sagrado: acaso vocês pensam que vocês digam que nós cremos sem passar por provação? Nós provamos coisas que antecederam vocês e vamos provar vocês. E Allah vai compensar aqueles que passam por teste pela melhor recompensa. Então hoje aproveitamos e falamos sobre a perseverança e a paciência diante da adversidade. Como todos nós, uma vez perdemos um ente querido, uma vez ficamos doentes, uma vez deparamos com a doença, uma vez, sei lá, a gente tem que deparar com positivo e negativo e saber como a gente manifesta nisso aí. Então, as qualidades, os ramos da perseverança e da paciência são vários. É uma paciência na obediência, é uma paciência na desobediência, na iniquidade, na maldade, uma paciência quando você é atingido fisicamente pela doença, e uma paciência diante da calamidade ou da adversidade que pode assolar você e seus familiares. Em primeiro lugar, nós vamos falar da perseverança quanto à dedicação, quanto à obediência. Allah, glorificado seja o Altíssimo, na sua doutrina eterna, ela se resume em duas palavras: faça isso e não faça aquilo. Toda doutrina, toda ordem de Allah, na religião ou naquilo que interessa para nós, então nos exortar para o bem e nos alertar do mal. São duas palavras: faça isso, meu servo, e não faça aquilo. Faça isso e não faça aquilo. Então, na obediência, Allah nos exortou, chamando: então você como meu servo, então eu chamo você para seguir, cronômetro, seguir uma ordem nessa vida aqui. Então, se nós observarmos todos os versículos do livro sagrado, quando Allah faz o chamamento, quando Ele quer ordenar alguém para fazer, Ele ordena quem? O fiel, o crente. Jamais Ele dirigiu a palavra para o incrédulo, para o ateu, nunca. Você não crê em mim, não quero nada de você, não quero saber. Agora, você que é meu servo, você crê em mim, então eu tenho recomendações a você, para que você seja bem sucedido, você viver feliz nessa vida e bem-aventurado na eternidade. Então, Ele ordena: observe a oração, faça caridade, faça isso, faça aquilo. Agora, para você continuar, então a coisa mais difícil para a vontade do ser humano, é quando ele é coibido, quando ele é proibido de exercer a sua liberdade. A coisa mais difícil. Então a ordem de Allah e a doutrina dela, ela limita o ser humano. Então tem horário que você tem que cumprir, tem coisa que você precisa fazer, tem coisa que tem que deixar de fazer. Então você segue um ciclo, uma coisa ordenada, disciplinada, que você... E a vontade do ser humano, ela odeia a disciplina e odeia a ordem. Ela não quer ordem, porque a vontade nossa é pior que o animal. Ela é chucra, ela não quer saber. O único que pertence a isso aqui é a mente. Mas
o mal de toda a humanidade, como disse o nosso imam, que Allah tem misericórdia dele, Sha'rawi, que Allah tem misericórdia dele, ele falou, o mal de toda a humanidade é que ela fala pela emoção e esquece a razão. Todo mal que açoita o homem quando ele fala com a emoção e ele abandona a razão. Então, na obediência, então Allah sabe, ele ordena o seu mensageiro, o seu profeta, capaz de Allah sobre ele, dizendo para ele, então, paciente, ordene seus familiares fazer a oração e paciente por ela, pacientar, para executá-la. Então tem gente que não tem paciência para fazer isso aí. Outra coisa, é difícil, por exemplo, nas devoções, a oração da alvorada, a oração de manhã, então é difícil, a maioria das pessoas não consegue levantar na hora certa e não faz. Dorme muito tarde, tem lazeres para fazer, então chega a hora mais deliciosa do sono, então de manhã, então quando chega a hora, então ele continua dormindo. Então para você vencer esse obstáculo, você tem que zelar por isso aqui, você tem que manter a ordem e manter a obediência de Allah em todo sentido. O outro tipo de paciência e perseverança é quando você depara com a adversidade. Como no caso desse homem aqui que ele perdeu seu filho. Então perder o filho é um propósito de Allah, é um decreto dele. Como nós devemos manifestar dentro disso aí? Se autoflagelar, se matar, xingar e ofender Allah e falar coisas fúteis, porque aconteceu comigo, porque que me escolheu? Para Allah o que deu e para Allah o que levou. A encomenda é dele, ele leva quando bem entender, quando quer. E nós temos vários exemplos disso aí. Um dos exemplos, podemos dizer, sabe, de Sulaim, sabe, que é a mulher do Abu Talha, que eles tinham um filho chamado Talha, que o homem, ele amava tanto esse filho, e certa vez ele ficou doente, ele ficou preocupado com ele. Toda vez que ele voltava para casa, perguntava como é que está o menino, como é que está isso, como é que está. Ele está bem, até que um dia Allah realizou o seu decreto e levou o menino. Então ela anunciou no meio e falou, não avise o pai dele até que eu aviso ele. Então colocou o menino no quarto, ela chegou, preparou o jantar, né? Ela se enfeitou, se perfumou, tudo mais, sabe, recepcionar o marido. Quando chegou, a primeira coisa perguntou, como está o menino? Ele está calmo, mais calmo como nunca. Ele é calmo, tranquilo. Ele pensou que ele está bem, que ele está dormindo bem, que ele está em paz. Enfim, comeu, tá lá e ficaram juntos e tiveram encontro carnal, né? O homem com a mulher. Então, quando amanheceu, ela queria para abrir o assunto com ele, para poder facilitar. Então, ela veio com um prefácio, com uma introdução. Falou, olha, Abu Talha, assim, olha só o caso dos nossos vizinhos. Falou, qual é o problema? Tem uma pessoa que confiou uma coisa para eles, para um tempo determinado, e a hora agora de devolver, e eles não querem devolver. É justo isso aí? O que você acha? Isso é muito injusto. O que é dos outros tem que ser devolvido. Então ela falou o que foi a confiança, o que Allah confiou em vocês aqui, então Allah levou a confiança dele. Então seu filho está por conta de Allah. Ele ficou tão irado, ficou doido, mas como assim você me oculta isso aí e passa a noite e você não me fala nada? Então ele foi ter com o mensageiro, capaz de relação sobre ele. E o mensageiro perguntou para ele, vocês tiveram intimidade na noite passada? Falaram que sim. Então o mensageiro falou que Allah abençoa vocês e abençoa a noite de vocês. Nisso, as duas narrativas falam que Allah concedeu, depois disso aí, 9 filhos para eles, e todos eles memorizadores e recitadores do livro sagrado. E outros dizem que eles tiveram um filho, através desse filho vieram 9 netos, todos eles são. Então, pela perseverança, a paciência dessa mulher aqui, Allah contemplou ela. Então, outra, Umm Salama, também a esposa do mensageiro, que ela era a esposa de Abu Salama, e quando ela faleceu, ela ficou triste e ela aprendeu a falar. Então, na hora da calamidade, falar, Senhor meu, me compensa na calamidade que aconteceu comigo e me compensa, troca por uma melhor. Então, ela falou, mas quem é que é melhor de Abu Salama? Quem é melhor que ele? Passou o tempo, ela pacientou, aí de repente o mensageiro veio pedir a mão dela e casou com ela. Então certamente o mensageiro é a melhor pessoa na face da terra, Allah agraciou ela pela paciência, pela perseverança. Então isso, na calamidade ou na doença, temos aí uma história que aconteceu no tempo lá. Tivemos 4 pessoas, companheiros na época lá, Abdullah ibn Marwan,
Urwa, Abdullah bin Zubayr, tudo mais. Essas pessoas aqui, certa vez estavam juntos aí, e cada um fez o desejo dele. Um deles, né, disse: o meu desejo é governar, sabe, o Tigre e o Éufrates, sabe, a terra do Iraque. E outro falou: meu desejo é governar Meca e Medina, governar a Península Arábica. E o terceiro, ele falou: a minha vontade, meu desejo é governar o mundo. Agora o último, Urwa bin Zubayr, sabe, que Allah agracie, ele falou: não quero nada de ser vosso mundo. A única coisa que eu quero é que Allah me torne um sábio, prudente, né, e que me conceda o seu paraíso. Nada mais eu quero. E passaram-se os tempos. O outro, ele governou o Iraque, que foi realizado o desejo dele, e o outro também, lá ele governou a Península Arábica, a Meca e Medina, né? E o Abd al-Malik bin Marwan, né? Então ele foi um califa dos muçulmanos na época, né? De Bani Umayyah. Agora faltou o Urwa, o desejo dele ainda não foi realizado, mas ele era o sábio da época, ele era o conhecedor. Então o califa dizia: quem quer olhar para uma pessoa do paraíso, morador do paraíso, que olhe para Urwa. Quem quer olhar para um homem, né, bem agraciado por Allah, que olhe para Urwa. Então, se Allah realizou os desejos 3, o quarto certamente ele será realizado. Mas esse Urwa, sabe, ele foi atingido na vida dele, sabe, ele era sempre, né, iluminador, educador, né, sempre as pessoas procuravam ele e ele transmitia o ensinamento. Mas certa vez ele sofreu uma doença, né, e foi preciso amputar a perna dele para ele não morrer. Então falaram para ele: você quer tomar um álcool para você se apagar, ficar, né? Ele falou: mas jamais, eu nunca na vida, nunca fiz isso aí, como que agora eu vou tomar o ilícito, o proibido para ter isso aí? Falaram: então a gente vai dar anestesia para você, para sumir, para você ficar apagado. Ele falou: jamais, eu nunca fiquei ausente da presença de Allah nem um minuto, nem agora não quero ficar. Então o que a gente vai fazer? Falou: então espera, quando eu entrar na oração e permanecer, aprofundar na oração, vocês podem fazer o que você é comigo. Então é diferente da nossa oração de hoje. Hoje, chegar ali, em 2 minutos oramos rapidamente. E toda a preocupação, ela fica armazenada, esquecemos. E na hora da oração, quando fala Allah, começa a lembrar de tudo. Onde você guardou a chave, onde deixou o dinheiro, o que você fez, tudo. E foi revelado para desviar o Shaitan, para desviar você da oração. E ele não, ele entrava, mergulhava profundamente até que ficar ausente do mundo. E chegaram os serrotes e começaram a serrar a perna dele. Serraram a carne, serraram o osso e ele suava. Quando cortaram a perna dele, não falou nada, não deu nada. Então queriam segurar o sangue, porque começou a jorrar o sangue dele. Não tinha outra maneira, ferver o óleo e colocar a perna dele no óleo. Aí ele gritou e desmaiou, sabe? Desmaiou. Quando ele acordou, ele pegou a perna dele, sabe? Ele agradeceu a Allah, né? E beijou essa perna dele, sabe? E disse, sabe: Senhor meu, eu agradeço a ti. Se sair um membro, eu tenho muitos membros ainda que sobrou. Meus braços têm outra perna. Com a graça de Allah, então tem isso aí. Então, esse aí, Abdullah, sabe? Abdullah, Urwa bin Zubayr. O que aconteceu com isso aqui? Até no tempo de Abd al-Malik bin Marwan, certa vez veio para ele um homem, a história de um homem cego, e falou para ele: qual a sua história, qual a sua necessidade? Ele disse que eu era um homem riquíssimo, né, de muita riqueza, né, de muitos filhos. Então certa vez a gente estava um vale, e dormindo, e veio uma enxurrada, veio uma chuva forte, e veio uma água abundante aqui, levou tudo, levou meu gado e levou meus filhos. Só consegui salvar um menino pequeno de 2 anos, consegui capturar ele e tirar. E um cavalo. Mas aí, e eu com o menino aí, o cavalo fugiu. Eu fui atrás e eu escutei um grito. E grito que o lobo, sabe, a cabeça do meu filho estava na boca do lobo. Então voltei atrás, sabe, deixei em busca do cavalo para salvar o meu filho já era. E quando corri atrás do cavalo, enfim, o cavalo se foi rebelde e me deu um par de coisas, sabe, no rosto aqui, que me tornou cego. Infelizmente eu perdi, não tenho mais nem filho, nem dinheiro, nem gado, nem cavalo, não tenho nada. Então, aí o califa chamou, falou: vai falar para o Urwa, então tem uma pessoa
que foi açoitado mais que ele. E tem uma pessoa que tem mais calamidade que ele, né? A hora que ele perdeu a perna, aí ele falou, graças a Allah. O outro perdeu tudo, não tinha mais o que perder. É graças a Allah que eu tenho, se eu perdi um membro, eu tenho outros membros ainda, eu tenho muita coisa, agradeço a Allah para todos sempre com isso aí. E temos, na outra parte, sabe, final, que é a parte mais importante, que todos nós vivemos num perigo constante aqui nesse país. Nesse calor aqui nesse mundo, você vê, se sair, você vê as pessoas com toda a naturalidade. Jovens encontram mulheres desnudas, né? Sem isso, sem aquilo, não precisa nem descrever, já sabemos. Então nós devemos, ou temos a obrigação de recatar o olhar, conservar o pudor e não cair nessa desgraça. Porque infelizmente os bens mundanos, sabe, o dinheiro e as mulheres é uma isca muito forte para o homem perder a cabeça. E aqui é coisa muito fácil. Você vai, não precisa ir na praia para você encontrar mulher. Hoje no mercado, você no clube, na escola, na rua, no carro, onde quer que esteja, a mulherada anda toda daquele jeito, todos nós sabemos. Então se a pessoa não tiver um cabresto, não tiver um freio muito forte e uma fé muito forte, ele cai fácil. Então nós devemos seguir isso aí, sabe? Não cair nessa tentação, na desobediência, porque aquele que pacienta para não cair na desobediência, Allah compensa ele. Ele infunde no seu coração uma doçura que jamais saboreou alguém igual com aquilo lá, se ele se pacientar. E temos uma história aqui que aconteceu no tempo, na Idade Média, sabe, no século XII, no tempo de Salah ad-Din, no tempo das Cruzadas. Um homem, na época lá, sabe, que houve um período de trato, porque as Cruzadas durou quase 200 anos. E teve um período assim de calma. Nesse tratado, os cruzados, sabe, então, viviam juntamente com os muçulmanos e negociavam. E tinha um homem em Jerusalém, ele montou um comércio lá, tecidos, toda roupa, e no meio do pessoal, pagou no meio dos cruzados, das cruzadas. E aí, certa vez, enquanto ele passou uma mulher lá, linda, 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 linda demais, com a empregada dela. E de tão bela que apaixonou, ele vendeu para ela e não cobrou, não cobrou dela. A mulher tal gostou e ela percebeu que ele gostou dela. No dia seguinte ela voltou e passou lá. Aí ele chamou a empregada, mas tem jeito para essa mulher aqui, que eu tô doido por ela, tô louco por ela. Falou, você é louco? Sabe quem é essa mulher? É a mulher do comandante. Se ele souber, ele mata a mim, a você e a ela. Mas ele não aguentou, não pacientou sobre isso aí, falou, mas não tem jeito? Ela falou, vou falar com ela e tal. Aí a mulher, a empregada, falou, olha, com 50 dinares, né, com 50 libras você, eu trago ela para você. Muito bem. Ele trabalhou, juntou dinheiro e pagou para a mulher e trouxe ela à noite para a casa dele. Aí preparou o jantar, comeu, bebeu, conversou, e chegou a hora do bem bom com uma coisa, imediatamente ele lembrou do Altíssimo, do Criador todo e falou, mas que cachorro sou eu? Sou homem, não sabe de batata, pô. Que homem que eu sou eu? Estou fazendo o que aqui? Lembrou de Allah, lembrou do castigo, lembrou da eternidade, tudo isso é imagem aí. Então falou, eu não posso fazer isso aqui, cair no ilícito. Então largou a mulher aqui, abandonou e foi embora. A mulher ficou puta da vida, ficou com raiva, ficou irada e não queria nem saber. Mas o homem no dia seguinte, quando passou pela loja, de novo renovou aquela chama no peito dele e falou, não é possível, quem sou eu? Eu sou um cara comum, por acaso eu sou um califa, eu sou um homem, eu sou uma boca, quem sou eu? Não sou nada, pô, eu vou. Ela falou, não, agora você não vai conseguir, para conseguir você tem que pagar 100 libras. E juntou tal coisa aqui, fez de tudo e juntou para... Ele falou, tudo bem, marcou novamente. E assim que aconteceu, como na outra noite lá, comeu, bebeu, estava na hora do bem bom, de ter encontro aqui, também lembrou, e a consciência dele começou a açoitar ele. Ela não tem jeito, não é possível, pô, sabe, eu sou encrenca aqui, sabe, eu sou um ordinário, e eu tenho que abandonar isso aí. E abandonou, foi dormir no outro quarto e foi embora. A mulher também ficou irada, ela estava esperançosa de ter isso aí, tinha vontade de trair o marido, porque ela não tinha religião, não tinha dignidade nenhuma, só tinha beleza carnal. E aí o homem falou, pronto, pela terceira vez, falou, agora, ou agora ou nunca. Ela falou, nem agora não. Para você ter ela agora aqui, você tem que pagar 500 libras. Aí ele resolveu, eu falei, eu vendo o meu comércio, eu vendo o meu estoque, vendo a loja, vendo tudo, mas eu quero essa mulher.
Então, imediatamente, quando aconteceu isso aí, chamaram, falou, olha, tem um anúncio aqui, tem 3 dias, acabou o tratado entre muçulmanos e não muçulmanos, então quem é da muçulmana tem que sair da nossa terra e quem está na terra muçulmana tem que sair de lá. A quem encontramos aqui dos não cruzados depois do 3º dia, então ele será degolado. O homem pegou e fugiu e foi embora. Voltou para a terra dele. E para trabalhar, falou, lamentando tudo, e ele montou o comércio de servas, pessoas, empregadas, servas. Na época era permitido, servas. E passaram o tempo, passaram muitos anos aí, então as cruzadas foram expulsos de lá. E o Salah ad-Din, né? Então ele conquistou e ganhou na batalha chamada Batalha de Hattin, ele expulsou os cruzados de lá e ele ganhou a batalha. E eles, a turma do Salah ad-Din, sabe, pediram para comprar uma serva desse homem aí. E vendeu a serva por 100 libras. Vendeu, eles pagaram 90, faltou 10. Aí falou, fala para o homem aqui, das aprisionadas aqui, tem tantas aqui, escolhe uma pelas 10 libras. Assim ele que abriu a porta, ele deparou com a mulher que ele tinha apaixonado por ela, né? Então ela escolheu essa aqui, 10 libras, e então levou a mulher. Ela falou, lembra de mim? Eu falei, não lembro. Eu sou o homem que queria dormir com você, queria você e tal, naquela época lá. Por eu pacientar, por eu segurar a vontade e não cair no ilícito, Allah me compensou com um preço insignificante, sabe, quase irrisório, e você não por uma noite, você inteira é minha, propriedade minha agora, você é minha por 10 libras. Então, conclusão da história, aquele que deixa de cair, sabe, no ilícito, deixa de cair na tentação, Allah compensa ele, infunde no coração dele uma beleza e uma doçura que jamais, sabe, ter saboreado igual. Então, queridos irmãos, aí a paciência são várias cores e vários nomes da paciência. Paciência na obediência, paciência na desobediência, paciência na calamidade, na adversidade e paciência na doença ou qualquer coisa que... E hoje nós sabemos a vida terrena. Se ela te alegra uma hora, ela te faz chorar um mês. A vida nunca é um mar de rosa. Então tem espinho, tem rosa, tem momentos tranquilos, sabe, que tem alegria, e tem mais momentos de adversidade. E por isso Allah disse no livro sagrado, fala, e nós vos experimentamos pelo bem e pelo mal uma isca, e para nós é o retorno. E para nós é o retorno. Então Allah está com os pacientes. Allah fala, Allah ama os pacientes. Allah está com os pacientes, e Allah, ele compensa os pacientes sem prestação de conta. Então ele conduz os pacientes para o paraíso dele sem prestação de conta alguma, sem pagar nada. Então que sejamos desse grupo aqui, pacientamos em qualquer adversidade. Existe outro dito também para finalizar, isso aí que certa vez Allah pergunta para os anjos dele quando eles tomam a vida de um filho, de um servo dele. Aí Allah fala para eles, vocês tomaram a alma do meu servo? Falaram que sim. Vocês tiraram o fruto do coração dele? Sim. E o que meu servo disse? E Allah sabendo, ele disse, ele voltou para ti e falou, para ti é o retorno, e se para ti é o caso, e disse, louvado seja Allah, somos para Allah e para Allah é o retorno. Então Allah diz, meus anjos, eu pego vocês por testemunha que eu perdoei meu servo e ordenei a eles, construam uma casa no paraíso para o meu servo e colocam o título dessa casa, é a casa do louvor. A casa do louvor. Meu servo louvou Allah, louvou a mim na adversidade, então para Allah, então conquistou o ponto mais alto no paraíso. E todos nós necessitamos disso aí, para conquistar o ponto mais alto no paraíso, que Allah nos perdoa, porque nós estamos aqui à beira de um abismo que não tem volta. Então devemos zelar bem por isso aí, zelar pelo barco, como o nosso Senhor Muhammad disse, conserve, zele pelo barco, porque o mar é fundo, para você atravessar para o outro lado. Que Allah nos ajude a pacientar e a ter perseverança sobre todas as ocasiões, tanto na adversidade como na facilidade. Muito obrigado.